Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo aí. Meu nome é Ricardo Terra e hoje a gente vai falar de mais uma variante de máquina de Turing e essa é interessante pra chuchu, entendeu? Eu gosto bastante dela. É uma máquina de Turing multifita, ela simplifica várias coisas, vocês vão ver que ela é bem interessante. Basicamente, o que que é? Quem já viu as outras variantes, por exemplo, multitrilha, a gente tinha uma desvantagem na multitrilha, então deixa eu só colocar aqui para ilustrar para vocês, que é o seguinte: na multitrilha a gente tinha, vamos supor, duas trilhas, mas a gente tinha uma cabeça de leitura e gravação. Então sim, e até que mostrou que a prova era o X concatenado com Y, a gente fazia intercalação para provar que tinha o mesmo poder computacional. E agora, o que é interessante na multifita? Na multifita a gente tem não só uma fita com uma cabeça de leitura e gravação, como a gente pode ter várias outras com cabeça de gravação em outros lugares. Entendeu? Embora o estado seja único, ou seja, se aqui está apontando quando estiver no Q0 lá no desenho, aqui também. Só que elas podem ter lugar diferente. E ela é muito interessante. E aí, o que eu quero passar nessa aula de hoje? As 4 coisas que eu estou passando. Explicar o que é, fazer um exemplo do que é, mostrar um exercício de como que é, tá joia? E eu quero mostrar para vocês que uma multifita, embora seja super interessante, ela tem o mesmo poder computacional do máquina de Turing padrão. Ou seja, eu consigo simular uma máquina de Turing multifita com uma fita só. Muito legal, né? E aí eu consigo também mostrar que uma máquina de Turing padrão funciona numa multifita, que é bem óbvio, a gente vai mostrar daqui a pouco, tá bom? Então é o seguinte, o que é uma máquina de Turing multifita? Ela tem K fitas e K cabeça de leitura e gravação, ou seja, ao contrário da multitrilha, que a gente tinha várias trilhas, mas era uma única cabeça de leitura e gravação só, agora a gente tem várias, tá bom? Mas o estado que a gente está é único, então o desenho, ele é único, mas eu posso estar no Q0 não, mas no Q7, eu posso estar no Q7 nesse lugar da fita e nessa outra fita nesse lugar aqui, tá bom? Então o que acontece? Os símbolos lidos por cada uma da cabeça, então as transições elas têm que ser feitas juntas, mas uma numa fita, outra numa fita. E outra coisa, se aqui der certo e aqui não der certo, você não consegue fazer a transição. A transição ela tem que ser completa, ou seja, tem que estar aqui e aqui conseguir fazer a transição. Se você consegue fazer só uma parte, a máquina de Turing para lá. Ela não, se ela não tiver uma outra transição que faça, ela não executa, tá bom? Então o que acontece? A transição ela pode mudar o estado, ela pode escrever um símbolo em uma das fitas, ou em duas, ou em três, tá? E proposicionar de forma independente cada uma das cabeças de leitura e gravação. Já falei bastante, tá? Daqui a pouco a gente vai vir aqui, vir pra cá, que se ela é aceita por máquina de Turing multifitas, somente se é aceita uma máquina de Turing padrão. Ou seja, se eu faço uma padrão, eu consigo executar numa multifita, se eu faço uma multifita, eu consigo executar na padrão, porque elas têm o mesmo poder computacional. Isso vou demonstrar daqui a pouco para vocês, tá bom? Então, assim, como é que funciona a multifita? A entrada é sempre na fita 1. A gente tem fita 1, fita 2, fita 3, fita 4, fita 5, mas a entrada, a palavra de entrada sempre está na fita 1, tá? Todas as outras só tem branco, tá? E todas posicionadas no 0, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui. Como é que a gente reconhece uma linguagem, por exemplo, AIBI, tá bom? Eu vou fazer 2 exercícios com vocês que eu acho aqui super interessante. Então, eu vou fazer 2 exercícios com vocês. Espera aí, eu quero só criar uma aba aqui. Vamos pegar aqui aquele recurso computacional avançado que eu tenho a manha. Essa aqui eu não preciso nem fazer. Eu vou copiar as 3 já, porque eu acho que eu consigo fazer as 3. Eu vou fazer só 2, a outra eu vou deixar para vocês, tá? Porque também não dá para montar o... Oxi, não dá para fazer tudo para vocês não, porque então vocês não aprendem nada, que vocês têm que praticar, tá bom? Então aqui, ó, um recurso computacional avançado, ficou bem gigante isso aqui, tá? Então eu vou tentar dar uma reduzida aqui, consegui dar uma reduzida. Eu vou fazer a L1 e a L2, tá bom? Como é que funciona então na multifita, só para vocês entenderem? Quando a gente tem o A e BI, a gente fazia o quê? A gente fazia assim, eu tinha 3 As e 3 Bs, estão na padrão. Eu pegava, cada A que eu vinha aqui, eu andava, matava um B. Cada A que eu vinha aqui, matava um B. Cada A que eu vinha aqui, matava um B. Certo? Certo. No máquina de Turing multifita, eu consigo fazer uma coisa bem mais interessante, que é o seguinte, eu tenho a palavra A, B, 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 mas eu tenho outra fita. Quando eu posso andar nos As, e na outra fita eu vou escrever no Bs. Olha que massa. Então aqui, ó, ao invés de matar um aqui e matar um lá, eu tenho a palavra aqui, branco, branco. E aqui tem tudo branco, ó, branco, 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 branco e branco.
eu vou andar nos As até chegar no primeiro B. Quando eu chego no primeiro B, eu vou trocando A por Bzinho. Aí eu estou posicionado aqui e estou posicionado aqui. Aí depois eu venho e posiciono essa aqui. Eu faço uma transição que é, nessa fita, ler o B, troca pro B, vai para a direita, e nessa fita, ler o B, troca pro B, vai para a direita. Tem que ser Bzinho, Bzinho em todas, e quando eu chegar nos dois, chegar no Bzão, significa que tá certo. Vou fazer aqui que vocês vão entender melhor, olha aqui. Eu estou em aqui que é 0, tá joia? E aí, as transições são independentes, mas elas têm que ser feitas juntas, tá? Quando eu leio Azinho na minha... Ó, I maior que 0, então a primeira transição é branco, troco por branco, vai para a direita, vírgula, aqui ó, vírgula, branco, troco por branco, vai para a direita. Ou seja, vou pegar esse exemplo meu aqui, ó, branco, troco por branco, vou até apagar aqui, peraí. Deixa eu só apagar aqui. Então, deixa eu desenhar melhor aqui, porque foi muito feio isso aqui, peraí. Tentar escrever com uma forma bonita. Vou fazer com 3 As. A, B, 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 Bzão, infinitos Bzões. E aqui no de baixo eu vou escrever B, 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 infinitos Bzões. Tá bom? Vou fazer assim para ficar mais fácil. Na primeira transição, como vocês podem ver aqui, eu estou fazendo branco, troco por branco para a direita, e depois eu faço mais um branco, troco por branco para a direita. Então eu estou posicionado nessa aqui, eu estou aqui, e nessa eu estou aqui. E o que eu vou fazer aqui? Para cada Azinho que eu achar, eu troco por Azinho e vou para a direita. Mas na fita de baixo, eu vou pegar o Bzão, trocar por Bzinho e também vou para a direita. Então, A troca por A vai para a direita, eu venho para cá. Eu saio daqui e venho para cá. E na de baixo, o Bzão troca por Bzinho e vai para a direita. Você fala, nossa, professor, o que eu faço? Aqui também é a mesma coisa. O A troca por A vai para a direita. A troca por A vai para a direita. Enquanto no de baixo, o Bzão troca por Bzinho e vai para a direita. E agora, de novo, o A troca por A vai para a direita. E o Bzão o A troca por A vai para a direita. E o Bzão troca por Bzinho e vai para a direita. E aí você fala, nossa, que massa! Mas o que você fez? Aí, em algum momento, eu tenho que achar um branco, troca por... Nesse cara aqui, na primeira fita, eu acho um Bzinho. Em algum momento eu acho um Bzinho. Quando eu acho um Bzinho nessa fita, eu troco o Bzinho por Bzinho e fico parado. Parado. E na fita de baixo, o Bzão troca por Bzão e vai para a esquerda. Então aqui, ó, Bzinho troca por Bzinho, fica parado nessa fita. E no outro, o Bzão troca por Bzão e vai para a esquerda. Olha aqui, só para vocês entenderem. Eu estou posicionado no primeiro Bzinho e no último Azinho, como se fosse assim. Aqui para cada A eu escrevi um B. Então eu estou no primeiro B e aqui no último B que representa os As. Gente, esse aqui eu vou para cá, esse aqui eu vou para cá, e os dois têm que encontrar o Bzão na mesma época se tiver o mesmo número. Tá? Então, basicamente, o que eu faço? Eu fiz isso e depois eu faço um negócio bem interessante, que é, aqui que é o Q1 e aqui é o Q2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um loop. E o que eu vou fazer nesse loop? O loop, para mim, é óbvio. Nessa fita, o Bzinho troca o Bzinho e vai para a direita, e na fita de baixo, o Bzinho troca o Bzinho e vai para a esquerda. Então, o Bzinho troca o Bzinho, vai para a direita e vem para cá. Aí não deixa de ser aqui e vem para cá. E esse Bzinho troca o Bzinho, vai para a esquerda, vem para cá. Bzinho troca o Bzinho, vai para a direita, eu vim para cá. E esse Bzinho troca o Bzinho, vai para a esquerda, eu vim para cá. Tá joia? Esse Bzinho troca o Bzinho, vai para a direita, eu vim para cá. E esse Bzinho troca o Bzinho, vai para a esquerda, eu vim para cá. Quando os dois encontrarem um branco, então toma cuidado aqui, ó, branco, troca por branco. E vai, eu não... Se você for os dois para a direita, beleza. Se você for esse aqui para a esquerda, o branco troca por branco para a direita e esse vai para a esquerda, você quebra a máquina, lembra? Aqui, ó, aqui a fita começa aqui. Então você não pode, você vai quebrar a máquina. Então normalmente eu faço assim, se os dois, aí eu ponho estático. Branco troca por branco, vai para estático. Fica parado. E aí eu aceito. Aqui no estado final, Q3. Então basicamente o que eu fiz para aceitar? Em vez de ficar indo e voltando, eu fui copiando e voltei verificando. Muito, muito massa. Tá joia? Ah, professor, entendi mais ou menos. Então,
reveja a explicação, qualquer coisa a gente tira dúvida aí, você me pergunta. Mas no L2, olha lá, eu quero brincar um pouquinho com L2 agora. O L2 é uma palavra, a letra D e outra palavra. Então, sim, ela segue a mesma linha. Ao invés, antes eu tinha que fazer o quê? Vamos supor que fosse assim, ó. Vamos escrever aqui, ABC, Dzinho, ABC. Eu tinha que ler um A aqui e procurar o D, bater aqui, bater um A. Eu voltava, procurava um B aqui, passava e procurava um B aqui. Aqui tinha C, depois eu procurava C. Aí deu certo, aceitei. Agora não. Agora eu vou fazer assim, ó. Olha como é que eu vou fazer. Vou até escrever maior aqui, ó. Branco, ABC, D, ABC, branco. Tá? Mas agora eu tenho duas fitas. Então, o que eu vou fazer? Ó, branco, 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 branco. A minha ideia é copiar esse ABC para baixo. ABC. Passei o D, posicionar aqui. E aí o que acontece? Rebobinar esse cara para cá. E aí eu vou trabalhar junto. Esse A depois vai para o B, esse A depois vai para o B, esse B depois vai para o C, esse B vai depois para o C. Se eu achar os dois Bzões, aceito. Então eu faço uma cópia para aproveitar. Olha como é que ficou muito mais massa. Tá? Já vou voltar aqui, que eu já fiz de propósito para voltar, deixando assim. Tá? E eu vou fazer a máquina aqui. Como é que eu vou fazer a máquina? Começa em Q0 e a primeira transição eu dou a dica para vocês. É o quê? Branco, troco por branco, vai para a direita, vírgula, branco, troco por branco, vai para a direita. A primeira parte é copiar. Copiar até o D. Então, o que o Q1 vai fazer? Copiar até o D para baixo. Então, basicamente, eu vou fazer três transições. Se eu acho o A, troca por A, vai para a direita. E embaixo, branco, troca por Azinho e vai para a direita. E se a gente acha B, eu troco por B, vai para a direita. E o branco, eu troco por Bzinho, vai para a direita. Ou seja, e o C, troca por C, vai para a direita, na primeira fita. O outro branco lá de baixo vai escrever C. Então, com isso aqui, o que eu fiz? Olha lá. Se o A troca por A, vai para a direita, esse Bzão, eu vou trocar ele por Azinho e vou para a direita. Aí o que acontece? Se eu acho B, o B troca por B, vai para a direita. Aí eu estou posicionado no C aqui. E o que esse branco faz? Esse branco vira Bzinho. C troca por C, vai para a direita. Então, eu estou posicionado aqui. Tá já no maior aqui. E esse branco troca por Czinho. Putz, achei. E vai para a direita. Posicionei aqui. Se em algum momento, eu vou até puxar para baixo aqui só para ficar mais fácil, tá? Se em algum momento eu acho na primeira fita o D troca por D e vai para a direita, fica parado. Vou te explicar para vocês. Vou ficar parado no D. O D troca por B fica parado. Então eu vou estagnar nessa fita parado no D. Por que eu vou parar no D? Porque parado no D, eu vou rebobinar essa de baixo para chegar nesse Azinho, nesse Bzinho. Quando eu achar, eu ando os dois e vejo se é a mesma coisa. Então, D troca por D fica parado, enquanto que embaixo, o branco troca por branco e vai para a esquerda. Tá joia? O que eu vou fazer aqui agora? Nesse aqui, eu vou rebobinar tudo. Então, as transições repetem aqui. No caso de cima é sempre D, troca por D, fica parado. D, troca por D, fica parado. D, troca por D, fica parado. O que muda é na de baixo. Se for A, troca por A, vai para a esquerda. Se for B, troca por B, vai para a esquerda. E se for C, troca por C, vai para a esquerda. Então, com isso, o D fica parado e rebobino tudo. Em algum momento no Q2 aqui, eu vou achar o quê? Eu vou achar na primeira fita é D mesmo, tá? Então daqui a pouco eu vou falar para vocês o D, vírgula, e o branco troca por branco, eu vou achar um branco e vai para a direita. E aí o D troca por D, vai para a direita. Aí os dois vão para a direita. Por quê? Eu parei no D, rebobinei o C, o B e o A, achei um branco. Quando eu achar um D e um branco, que aqui é o D e o branco, não D um A, nem um D um B, não D um C, um D um branco, eu ando os dois para a direita. Aí esse D vai posicionar aqui no primeiro A, e branco troca o branco, vai para a direita, ele vai posicionar nesse A. O que eu vou fazer? Vou caminhar junto, se os dois chegarem no branco junto, aceita, tá bom?
Por que eu fiquei com D parado aqui? Tem gente que fala, professor, eu queria parar aqui já. Poderia? Poderia. Só que aqui, ó, D troca o D fica parado, né? E todos eu rebobino. Você teria que botar 9, porque você tem que falar assim, se for A troca por A fica parado e faz esses 3 aqui, ó. 1, 2, 3. B troca por B fica parado e faz 1, 2, 3. C troca por C fica parado e 1, 2, 3. Seria 9 transições. Então eu preferi ficar parado no D para o projeto ficar mais simples. Só isso. Tá bom? Então aqui, ó. D troca o D para a direita, branco troca o branco vai para a direita. Posicionei no início. O que eu quero fazer um loop agora? Eu quero fazer um loop perfeito. Se na primeira fita tiver A, troca para a direita, mas na segunda fita também tem que ter A e vai para a direita. Se tiver B, troca por B, vai para a direita. E o Bzinho troca por Bzinho, vai para a direita na segunda fita também. Se for C, troca por C, vai para a direita. E C, troca por C, vai para a direita na segunda fita. Se por um acaso eu copiar aqui e for ABB, ele vai dar problema. Ele vai parar aqui e aqui não é final, não vai aceitar. Entendeu? Então só vai aceitar se o que eu copiei da primeira palavra aqui é idêntico à segunda palavra e os dois chegarem no ponto que os dois acham branco. Branco troca por branco, eu coloco, fica parado. E na outra também branco troca por branco, fica parado. E aí eu vou para o estágio de aceitação, que é o Q4. Q4. Belezinha? Então, assim, esse é o exercício que eu quis passar de Market Turing multifita. Eu acho muito interessante Market Turing multifita. Só um parênteses aqui, pessoal. Eu quero que vocês façam, eu fiz o L1 e o L2. Esse L3 é com vocês, tá joia? Ele é até mais fácil que o L2, tá? Que é basicamente você escrever assim, ABC, aí eu tenho um... Ah, não, é só AB, desculpa. ABB, por exemplo, eu tenho um C e depois eu tenho BBA, que é o inverso. Então aqui é W, aqui é WR. Eu quero verificar isso aqui. Então, basicamente, só para dar dica para vocês de como fazer isso, na primeira fita, quando você tiver o ABB, você copia ABB. E basicamente você vai estar posicionado aqui, ó, nesse B e nesse cara aqui. Então, basicamente, esse vai para a direita e esse vai para a esquerda e vai funcionar. B, troca o B e A, B, troca o B, B e A. Quando os dois chegarem no branco junto, eles aceitam. Tá bom? Então, esse aí é um exercício para vocês praticarem. Mas o objetivo da aula de hoje não é simplesmente eu mostrar a máquina de Turing multifita. Então, assim, eu expliquei o que é, fiz 2 exercícios bem interessantes de máquina de Turing multifita, mas o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é esse aqui, ó. Se uma linguagem aceita máquina de Turing multifitas, se e somente se ela aceita máquina de Turing padrão. Então, vou perguntar bem simples para você, vou fazer o mais simples para vocês, tenta não olhar aqui. Se uma linguagem é aceita máquina de Turing... vou voltar aqui para cá. É aceita máquina de Turing padrão, ela funciona numa multifita? Aí você fala assim, professor, na padrão eu uso uma fita só. Então assim, na multifita eu tenho várias fitas. É o mesmo caso da multitrilha que a gente já viu no passado, tá? É só usar uma fita só. Então basicamente, ó, a prova é direta. Uma máquina de Turing padrão funciona numa máquina de Turing multifita. Basta ela usar só a primeira fita. Então, uma transição que era X troca por Y vai para a direita, eu tenho uma transição X troca por Y vai para a direita na máquina de Turing padrão. Como é que funcionaria numa multifita com 3 fitas, por exemplo? Você falaria X troca por Y vai para a direita nessa primeira fita, e nas outras, branco troca por branco, fica parado. Branco troca por branco, fica parado. Então, basicamente, a transição, se tiver N fitas, faz a primeira bonitinha, e as outras branco troca por branco, fica parado. Todas as outras. Pronto. Essa prova foi fácil. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. E como é que eu faço se eu tenho uma multifita? Eu tenho uma que manipula de 2 fitas, uma tá aqui, outra tá aqui. Então, só explicar para vocês tentarem entender. Eu tenho uma aqui, ó, uma tá aqui e a outra tá aqui. E eu falo assim, o A troca por C e vai para a direita, e o Bzinho troca por Bzinho troca por Bzinho, vai para a esquerda. Olha lá, uma eu tô aqui, outra eu tô aqui. Como é que eu faço isso? Tá? Então, assim, a prova, como é que faz isso, ela não é trivial, e tentem ligar agora a CPU no máximo, porque assim, não é trivial, mas não é impossível não, tá? Mas vamos lá. Olha como é que eu quero mostrar para vocês. Eu quero provar o seguinte, se eu faço numa multifita, eu consigo simular a execução de uma multifita numa padrão. Se eu conseguir simular uma multifita na padrão, significa que os dois têm o mesmo poder computacional. Já que na padrão, eu já mostrei que eu consigo simular uma padrão na multifita.
tá bom? A volta sempre é mais fácil porque normalmente a gente está trabalhando com coisa a mais aqui, tá bom? Então é o seguinte, supõe essas duas fitas, tá? Um ABC, X, Y e Z. E eu, bem simples assim, ó, ABC, X, Y, Z. Duas fitas. Então eu estou trabalhando uma transição, por exemplo, se eu tiver uma aqui e a outra aqui, eu estou fazendo uma transição tipo assim, B troca por Czinho e vai para a direita, enquanto Bzão troca por Bzão e fica parado na outra fita aqui. Então assim, é uma coisa meio confusa. Então como é que eu simulo isso? Primeira coisa, pessoal, vocês vão separar, você vai escrever a primeira palavra que estaria na fita 1 e depois vai escrever a primeira palavra, vai escrever um hashtag e vai escrever a segunda palavra. Se tiverem 3 fitas, terceira palavra. Então você vai escrever o que tem na fita 1, hashtag na fita 2 e na fita 3. Ou seja, você vai pegar, porque tem 3 fitas infinitas. Então você vai pegar 3 fitas infinitas, cabe uma fita infinita. Então você vai pegar, escrever, mas assim, a palavra não é infinita, né? Mas mesmo assim caberia. Você vai copiar a máquina de Turing, a primeira fita, botar um hashtag, copiar a segunda fita, botar um hashtag, copiar a terceira fita. Só para vocês terem ideia, como aqui é uma máquina de Turing aceitadora de linguagens e tudo mais, a gente tem a palavra na primeira fita só. Nas outras tá meio tudo branco, né? Mas o que acontece? Você vai simular a existência através de hashtag, tá? E o que acontece? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, o que ele desenhou aqui é o seguinte, na primeira fita eu tô apontando aqui, ó, para A, e na segunda fita eu estou apontando para o Z, só para ilustrar. Então o que eu fiz? Eu copiei as palavras. Então aqui no caso ficou o quê? Ficou branco, ABC branco, e branco aí depois um hashtag, branco, XYZ branco, e infinitos brancos para cá. Então o que acontece? Eu separei a primeira fita e a segunda fita através de um hashtag, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu concateno isso aqui. Ó. Fica BABCB, hashtag BXYZB. Então, eu concateno várias fitas separando por um caractere especial. E o que eu faço? A outra coisa que eu vou fazer, vou até mudar de lugar aqui. A outra coisa que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte. Eu vou estender o alfabeto botando chapéu. O que é isso? Vamos imaginar que o meu alfabeto era B, o próprio hashtag A, B, C e XYZ. Eu vou criar novos símbolos. Quais símbolos? O B acentuado, o hashtag acentuado, o A acentuado, Bzão acentuado, Bzinho acentuado, Czinho acentuado, Xzinho acentuado, Yzinho acentuado e Zzinho acentuado. Significa que todos têm o quê? Acento. Eu simplesmente acentuei todos os símbolos que tem. Se eu tivesse um símbolo, por exemplo, E, agora tem o E com acento circunflexo. E. Entendeu? Basicamente o que eu fiz foi isso. Ou que, formalmente, para todo X símbolo da fita, o X pertence, esse novo alfabeto nosso, o X vai pertencer, e o X com acento, o X com esse acento aqui, ó, também vai pertencer. Então, eu estendo o alfabeto da fita, colocando acento. E para que eu faço isso? Porque lembra que eu falei para vocês que aqui, ó, o QI está apontando para o A e o QI está apontando para o Z aqui, que até mostrei para vocês aqui, que... Ué, eu não mostrei, não? Mostrei aqui, ó. Um estava no A, o outro estava no Z. Aonde está a fita, aonde está a cabeça de leitura e gravação, é o símbolo acentuado. Olha lá. O A está acentuado e o Z está acentuado. Então, como que eu sei qual símbolo, onde está a cabeça de leitura e gravação? Naquela fita só tem um símbolo acentuado. E esse símbolo acentuado é onde está a cabeça de leitura e gravação. Tá? E como a gente só tem uma cabeça de leitura e gravação, onde que ela vai ficar? Ela vai ficar sempre na fita 1. Ela começa sempre... Deixa eu tomar água. Ela começa sempre na fita 1. Tá? Então, assim, ó, eu estou o QI apontando para o A e o apontando para o Z. Tá? E o que eu quero mostrar para vocês? Vamos supor essa transição aqui, ó. Não leiam aqui ainda, tá? Não leiam. Mas como é que funciona? Olha aqui, eu tinha copiado aqui, ó. A gente tem isso aqui, ó. B, se eu não me engano é ABC e B, X, Y, Z. Não é isso? É aqui infinitos Bzões aqui. O primeiro está apontando para o A,
o segundo está apontando para o Z. Como é que ficaria? Então, pessoal, tenta acompanhar isso aqui. Como é que ficaria isso aqui com essa transição? O A eu vou trocar por X, então vai ficar B, troco por X, BCzinho, Bzão. E vou para a direita, tá faltando uma vírgula aqui, viu? Tem que colocar para corrigir aqui. Aqui tem uma vírgula. Então, o A eu troquei pelo X, então a modificação tá aqui, ó. O A eu troquei pelo X. E eu fui para onde? Para a direita, estou posicionado no Bzinho. Não é isso? E na outra fita, deixa eu botar aqui, na outra fita eu tenho o B, X, Y e o Z. O Z eu troquei por Czinho e fui para a esquerda. Então o que eu mudei foi o Z eu troquei por Czinho e eu estou posicionado aqui no Y. Então essa aqui está a multifita e a transição da multifita. As mudanças já estão bem claras aqui. Aqui eu troquei o A por X e fui para a direita, e aqui eu troquei o Z por C e fui para a esquerda. Só que agora eu quero simular isso. Como é que eu simulo isso uma vez que a fita está desse jeito? Ó, branco, tá assim, ó, A, B, C, Bzão, hashtag X, Y, Z, Bzão e infinitos Bzões aqui. Tá? E eu estou posicionado o seguinte, eu tenho o A acentuado aqui, eu tenho o Z acentuado aqui, e eu estou posicionado aqui, não é isso? Olha lá, acabei de leitura de gravação, tá aqui. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu ponho os símbolos que estão acentuados, o A está acentuado aqui, o Z está acentuado aqui. Eu fiz o quê? Botei as fitas, botei a primeira fita, hashtag a segunda fita, se tivesse terceira fita, hashtag terceira fita, hashtag quarta fita, e assim vai. E o que eu quero mostrar para vocês aqui agora? Como é que eu vou mostrar como que eu pego qualquer transição e converto para esse formato aqui. Então, olha que massa. A primeira coisa é o seguinte. Substitua, como é A por X, significa o quê? O A vai estar acentuado. Não substitua o A acentuado por X na fita 1. Então, basicamente, o que eu vou pegar? Vou até mudar aqui para vermelho, para a gente ver aqui. Ó. Eu troco esse A acentuado por X. Tá? Na fita 1, entre aspas, tá? E aí, o que acontece? Eu acentuo. Aí, eu vou acentuar, como foi para a direita, como foi o movimento para a direita, eu vou acentuar o próximo. Então, o B eu acentuo. Acentuei o B aqui. Ó. E aí eu vou para onde? Esquece a cabeça de leitura e gravação agora. Acentuei o próximo. E aí o que ele fala? Passe para a fita 2, após o símbolo. Então, eu cheguei aqui, estou na fita 2. Quando eu chego na fita 2, eu vou procurar lá o Z acentuado. Se eu não achar o Z acentuado, significa que o Z não tinha acento. Então, o que significa? Significa que parei. A máquina para. Mas como eu achei o Z acentuado, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o Z acentuado por Czinho. Então, esse Z acentuado eu troco por Czinho. Como o movimento é para a esquerda, olha lá, eu vou acentuar o símbolo anterior. Então, como é para a esquerda, porque o outro eu acentuei o próximo, né? Então, aqui eu vou trocar por Czinho. Vou acentuar o Czinho, troco por Czinho, o Zzão troco por Czinho e vou para a esquerda. Então, eu vou acentuar o Y. Tá? Eu vou retornar depois da fita 1, parando no símbolo acentuado e vou fazer a próxima transição. Então, eu paro aqui, ó. Faço a próxima transição. Observe como é que ficou a fita. X, o B acentuado e o C. X, o B, C. O acentuado significa que a cabeça de leitura de gravação está aqui. E parei aqui. Exatamente, esse está certinho. Na fita 2, eu tenho X, o Y acentuado e o C. X, o Y acentuado e o C. E o acentuado, tal como eu estou em uma só, eu tenho que significar o quê? Então, basicamente, pessoal, tá provado. Tá provado. Tá joia? Então, só recapitulando com vocês aqui como é que funciona. Só para vocês entenderem. Vamos voltar pelo mais simples. Se eu faço uma partitura em padrão e quero colocar numa partitura em multifita, padrão, e eu quero colocar numa multifita, basicamente é direto a transição. Por quê? Porque basta utilizar a fita 1. Nas outras eu ponho branco, troco o branco, vai para a direita. Eu ignoro as outras. Pronto, tá aprovado. Agora, pegar uma multifita e fazer funcionar numa padrão, como é que funciona? Então, eu vou recapitular com vocês aqui, ó, de uma forma diferente do que está no material. Como é que eu pego uma Não, vou botar vermelha não, tá? Eu não gosto não. Multifita,
e faço uma multifita funcionar numa padrão. Tá? Então vamos imaginar que eu tenho aqui a multifita, eu tenho a fita 1, eu tenho a fita 2, eu tenho a fita 3. Basicamente na padrão, a fita 1, hashtag fita 2, hashtag fita 3. Tá joia? Então assim, eu separei as fitas por hashtag. Tá bom? Então a primeira coisa é essa. Como eu tenho uma cabeça de leitura e gravação só, vamos supor que aqui seja AB, hashtag aqui seja CD e aqui EF, só para você ver. Os símbolos que estão, eu estendo o alfabeto e coloco, aqui estava a cabeça de leitura e gravação aqui estava aqui e aqui estava aqui também. Tá joia? Então, eu coloco o sinal acentuado para mostrar qual que é naquela fita, qual que era o símbolo que estava com a cabeça de leitura e gravação. E o que eu faço? Aí eu tenho um procedimento. O que é o procedimento? O procedimento é aquele mais complexo lá, mas assim, o que acontece? Na primeira fita, normalmente eu troco o acentuado pelo símbolo que eu quero, por qualquer um. Aí depois eu procuro o hashtag para ir na outra fita, troco o D acentuado por alguma coisa, entendeu? Acentuo o anterior ou o posterior, então aqui, o que acontece? Ou acentua a direita ou acentua aqui. A mesma coisa aqui, ó. Eu troquei, eu acentuei o antes, ou depois ou antes. E aí eu vou para outra fita, depois do hashtag, procuro o F acentuado, troco por alguma coisa, entendeu? Acentuo o anterior, acentuo o posterior, e depois eu rebobino uma, duas, posiciono novamente no primeiro símbolo. Então, o que eu fiz? Eu basicamente pego uma transição, que era... No caso aqui, vamos imaginar aqui na multifita, essa transição aqui que era o A, troca por alguma coisa e vai para a direita, faz um movimento aqui no caso, faz um movimento. E o D trocar por alguma coisa e fazer um movimento, e o F trocar por alguma coisa e fazer um movimento. O F trocar por alguma coisa e fazer um movimento. Eu troco esses três, entendeu? Opa, vou fazer até assim. Uma com 3, não funciona mais essas aqui. Eu troco pelo quê? Eu troco pelo menos pelo A, troco por alguma coisa e faço um movimento, que aí eu tenho o acento e depois eu vou para outra fita, tá? Nessa outra, o D eu troco por aqui o D acentuado, eu troco por alguma coisa, faço um movimento que acentua alguma coisa e vou para outra fita. E no último, o F acentuado, eu troco por alguma coisa, faço um movimento, acentuo o anterior negócio e depois eu rebobino. Até quem? Rebobino até posicionar até posicionar naquele que eu acentuei aqui. Tá joia? Então, como eu demonstrei um algoritmo que converte máquina de Turing multifita numa máquina de Turing padrão, entendeu? E eu já mostrei para vocês que o padrão converte quase direto para máquina de Turing multifita, significa que elas têm o mesmo poder computacional, e era isso que eu queria provar na aula de hoje. Tá bom? Com isso a gente encerra. Forte abraço.